Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa a semana 4. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar aí com os colegas de vocês, professores que você conhece. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar ocorreu entre meados do século XVI e XVIII. Foi implementado pelo sistema de Sesmaria. Foi um processo fundamental para a ocupação territorial. Nesse período, formaram-se os engenhos, que eram as unidades produtivas responsáveis pela moenda de cana-de-açúcar, além de concentrar o principal centro da vida cultural e econômica da colônia. Então, pessoal, logo depois que Portugal começou a explorar o pau-brasil, ele precisava de uma nova forma, de um novo produto para explorar aqui no Brasil. Ele já tinha experiência de produção de açúcar e o açúcar estava muito valorizado. Então, ele vai encontrar no Brasil terras férteis para a produção da cana e depois produção do açúcar. E vai ser isso que ele vai fazer. Essa produção do açúcar, pessoal, ela é feita no engenho, né? Quando a gente fala o engenho desse período, a gente não está se referindo só ao maquinário que fabrica lá, que moe a cana para a fabricação do açúcar. Não, a gente está falando toda aquela infraestrutura ao redor dele. A sociedade daquela época girava em torno dos engenhos, né? Os engenhos aí que foram construídos pelo sistema de Sesmarias. Bom, qual que era a mão de obra que eles utilizavam? Eles utilizavam a mão de obra escrava, né? Então, pessoas escravizadas na África eram trazidas para o Brasil aí para poder trabalhar justamente nessa produção da cana-de-açúcar. Lembrando que era um produto extremamente valioso, né? Então, por isso que Portugal vai decidir produzir ele aqui na colônia. Vamos lá, pessoal. Na número 1 está falando o seguinte. Durante o período de predomínio da produção de açúcar no Brasil colônia, o Nordeste brasileiro representava o eixo econômico da nossa sociedade, pautado na desigualdade social, representado na concentração de riquezas nas mãos dos senhores de engenho, enquanto uma massa enorme de trabalhadores livres ou escravizados não vivenciavam as riquezas que a produção de açúcar gerava. Em sua opinião, o cenário político e social do Nordeste brasileiro é muito diferente do que ocorria no período colonial, no que abrange a concentração de renda? Pessoal, então o centro comercial, né, onde gerava as riquezas aqui no Brasil, era no Nordeste. Só que a gente tem que prestar atenção que era uma sociedade extremamente desigual, né, que os grandes proprietários, os grandes senhores de engenho ganhavam muito dinheiro e existia uma população muito pobre e existia também pessoas que eram escravizadas. Essa comparação é um pouco estranha. Como que você compara, né, as pessoas hoje que são livres com as pessoas escravizadas daquele período? Agora, falando em concentração de renda, falando em desigualdade social, eu trouxe uma reflexão para vocês. Olha só. O Brasil apresenta um cenário de grande desigualdade social. Existem grupos que detêm muito poder econômico e também político. A desigualdade está presente em todas as regiões, em diferentes níveis, tendo as taxas mais altas no Norte e no Nordeste. Então a gente tem ainda hoje uma desigualdade social muito grande. Obviamente que não se compara com as pessoas escravizadas daquela época, nessa comparação não tem como ela ser feita, mas a gente sabe que as regiões Norte e Nordeste têm um índice de desigualdade social um pouco maior. Trouxe até um gráfico, né, que mostra essa desigualdade social. Esses dados aí são de 2018 e 2019 e mostram aí, se vocês prestarem atenção, as regiões que têm o maior índice são o Norte e Nordeste, né? Elas são índices aí mais altos, mas a desigualdade social está presente em todas as regiões, ok? Bom, pessoal, agora vamos à próxima. Descreva as etapas de produção de açúcar. Então, como que se produzia açúcar? Primeiramente, derruba-se a mata. Então, você derruba a mata para você ter um território, porque você tem que plantar muita cana. Você planta a cana, né? A cana ela é plantada da seguinte forma: você faz lá um buraco na terra e você coloca uma muda, né? Você coloca um pedaço de cana lá para ela brotar. Não é semente, não. Colheita depois de 12 meses, né? Então mais ou menos aí um ano para a cana ser cortada, para poder ser colhida. Aí ela é cortada e levada para as moendas. Então ela era levada às vezes de carro de boi, né? Para o lugar em que ela ia ser moída. A cana passa na moenda para retirar o caldo. Você tinha algumas moendas que eram de tração animal, algumas que eram movidas a água, e aí você moe a cana e tira o caldo, né? Aquela garapa, não sei se vocês já tomaram. E aí essa garapa, esse caldo de cana, ele é cozido, ele fica lá nos tachos por horas, e depois que ele chega em determinado ponto, ele é retirado e colocado em algumas formas de barro.
Essas formas são secadas ao sol e depois esse açúcar, né, quando o açúcar estava pronto, ele era exportado. Claro, pessoal, que isso é um resumo, né, da produção de açúcar, tem mais detalhes aí, mas como resposta aí dá para vocês colocarem isso aí, beleza? Agora, número 3. Elabore um pequeno parágrafo narrando como você imaginaria a vida de uma pessoa escravizada no Brasil, desde sua captura até sua vida de trabalho forçado. Busque imaginar todos os âmbitos da vida social de um escravizado, envolvendo sentimentos, saudades da terra, sonhos e sofrimento. Pessoal, essa é uma resposta pessoal, mas eu vou ajudar vocês a construírem aí esse parágrafo, né? Então, nesse parágrafo, vocês vão imaginar como que era a vida dessas pessoas. Eu coloquei alguns pontos aí para comentar com vocês. Primeiro, a captura, né? A pessoa era capturada na África, e ela era separada de todo mundo que ela conhecia. Então, imagina, você é retirado do lugar que você vive, você nunca mais vai conseguir ver ninguém que você conhece, seus familiares, as pessoas que você gosta, né? Então, você é retirado daquele lugar, você é separado das pessoas, você deixa a sua terra natal, você deixa o lugar em que você vive. O transporte, né? O transporte dessas pessoas escravizadas era um transporte feito de maneira muito precária, muitos morriam no meio do caminho, então era uma situação muito difícil. Quando eles chegavam aqui, eles tinham que trabalhar muito, trabalhos forçados, né? Eles trabalhavam até a exaustão, eles sofriam muitas violências, né? Violências das mais diversas formas, não só violência física, de apanhar, né? De castigos físicos, que às vezes você tinha alguns escravos que eles sofriam, você tinha alguns escravos que tinham partes do corpo arrancadas, mas outros tipos de violência. Imagina, você não pode falar sua língua, você não pode se casar, você não pode ter filhos, você não pode se relacionar com outras pessoas, né? Então tudo isso são formas de violência. Beleza? Então esses são alguns dos pontos, né, que eu trouxe para vocês. A gente tem que pensar sempre nessa violência que é, né, a escravidão, né? As pessoas que nunca mais iriam encontrar as pessoas que ela gosta, nunca mais iam ter a vida dela de volta. E ela era tratada como uma propriedade, como uma coisa, ok? Mesmo ele sendo um ser humano, ok? Então, depois disso tudo que eu falei, escreva aí um parágrafo imaginando como que seria a vida dos escravos, ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos, boa semana. Muito obrigado quem me acompanhou aqui em todas essas semanas do PET 4. Lembrando que eu fiz uma playlist aqui com os PETs de todas as semanas. Todo domingo a gente tem vídeo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!